Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates começa, apesar de todo esse frio, acalorado. Porque eu já enxergo o nosso eterno deputado, eterno secretário, eterno presidente, eterno dirigente da Fiergues, Luiz Roberto Andrade Ponte, que é um orgulho e glória do Rio Grande do Sul. Pena que ele seguiu os caminhos dos aumentos de impostos e aí nos deixa entristecido. Mas tem as suas razões, né? Ele já explanou aqui. Mais prazer tê-lo aqui, doutor Ponte. Mesmo com a sua vontade de aumentar o IPTU. Me permita só uma coisa. Mas tudo que o programa é livre. Eu só não quero insistir, não sou uma pessoa de uma tecla só. Sim. Eu só estou apoiando esse projeto porque ele é um projeto de redução de carga tributária. Tanto assim é que 250 mil proprietários terão seus valores reduzidos. O projeto só faz uma coisa: imóveis de mesmo valor tem que pagar o mesmo IPTU, só isso. E baixa todas as alíquotas. Se isso é projeto de aumento de imposto, eu sou favorável. É isonomia. Mas eu sei e do seu lado tem o diretor aqui da Fiergues, o nosso industrial aqui, Thomas Unenkamp, dono do Laboratório de Saúde, que é um homem frontalmente aumento de imposto. Ele se arrepia. Eu falei em aumento de imposto aqui. Eu também. Olha, eu tive irritação desse homem. Eu testemunhei isso, lá em cima na minha sala. Eu sou mais radical do que ele contra o aumento de imposto. O Brasil está se acabando, 35% de carga tributária, ninguém aguenta. Eu não tenho nada a ver com aumento de imposto. Eu sou favorável porque é uma redução de imposto e o estabelecimento de uma isonomia de pagamento sem a qual não se constrói uma sociedade. Eu já estou naquela tese que nunca tão poucos pagaram tanto para tão poucos usufruir. É uma barbaridade. Isso é verdade. Eu acho. Estamos juntos nessa. É verdade. Thomas Unenkamp, prazer tê-lo aqui. Boa noite a todos os espectadores, boa noite aos colegas aqui do debate. Secretário, mas reduz alíquotas, mas a gente aumenta a base de cálculo, né? E é o valor no final, é o total, a carga vai aumentar numa cidade onde o cidadão já paga uma carga acima da média que se paga no Brasil, né? Porto Alegre já paga uma carga tributária por habitante, sim. IPTU, ISS, a prefeitura arrecada por habitante mais do que a média do Brasil. Está na ponteira das cidades. Então nós já temos uma carga alta, né? E esse é um problema sério, não só de Porto Alegre. Nós empresários aqui. No Rio Grande do Sul, né, a nossa carga... divergente entre empresários. No seu tempo que o senhor estava na secretaria, o senhor sempre trazia que a participação do ICMS no PIB também era menor do que até do Ceará. Mas hoje o Rio Grande do Sul tem uma participação do ICMS no PIB maior do que São Paulo, né, por exemplo. Isso, o número que eu tinha antes de passar de 17 para 18. Então nós já passamos hoje de 8%, estamos acima de 8%, o ICMS representa do PIB do Estado. Sim, sem incluir isso, a arrecadação do Estado cresceu, né, mais do que o PIB nos últimos 10 anos. E Porto Alegre é a mesma coisa, a arrecadação cresceu, né? Do ISS cresceu bastante. O problema é que não adianta mais, Thomas, porque cada vez menos pagam a conta desta máquina que se chama máquina pública. O gestor público recebe dinheiro privado para administrar. Toma o meu dinheiro aqui através dos impostos, administra e me devolve em termos de serviço. Serviço é zero. Está próximo a zero. Nós estamos pagando tudo. Pagamos educação, pagando saúde, pagando escola, pagando segurança, os buracos pagando tudo. das ruas. Só falta agora. Eu estou predisposto a fazer um mutirão, se vocês me ajudar, ir para as ruas com balde de asfalto lá para tapar buraco. Eu estou predisposto. Acho que a sociedade tem que começar a fazer isso, porque senão... Nós não vamos tapar buraco. Assim, eu aí assim. O Nelson Marquesa Júnior, meu amigo, pessoa que eu conheço desde de menino, o garoto me dava muito com o pai dele, ele fica bravo quando a gente critica. Ninguém critica para ver ele mal. O sucesso dele é o nosso sucesso. Claro. Ele tem que saber disso. A gente torce para ele se dar bem, não para ele se dar mal.
Essa aqui é a lógica, né, dos fatos. Paulo Flávio Ledor, qual é a diferença de viticultura, vinicultura e vitivinicultura? Boa, gostei dela. Vitis é uva. Sim. Então, a viticultura é a cultura da uva. E vinis é vinho, é a cultura do vinho. E a vitivinicultura engloba as duas. É uma aula de latim, É hein? que um dia eu entendi isso. Porque hoje eu fui redigir um documento, que eu gosto, sabes disso, né? E quando chegou na hora, vitivinicultura, vinicultura, viticultura, qual é a diferença? O Ledor vem hoje no programa para perguntar. Então vamos repetir. Vinicultura... Vem de vinho. Vini, vinis. Latim. Cultura do vinho. Cultura do vinho. Vitivinicultura... viticultura. Viti é uva. É a cultura da uva. Da uva, do vinho e vitivinicultura as duas. Engloba as duas. Vocês sabiam disso? Que aula simples. Sabiam disso? Simples. Eu não sabia. Dos três, sabias, Marcelo? Não, nunca tinha me debruçado sobre isso. Todos somos agradecidos. E a partir de agora, não esqueceremos, né? Vamos apreciar melhor ainda um vinho, ainda mais com esse frio. Hoje Como é bom. E os porquês? Quando é que se usa? Aí é um pouco mais novo. Aí não vai ser num minuto. Não, Existem mas pode ser formas. objetivo, né? Tentar Se é subjetivo, eu não guardo. ser objetivo, às vezes. Quando nós leva somos 10 engenheiros, anos. somos pragmáticos, né? Não somos pragmáticos, isso é outro negócio, pão, queijo, queijo. Então, vamos por partes. Por que pode ter 4 grafias diferentes? Primeira, separado, com acento, em final de interrogação. Estamos aqui. Por quê? Interrogação. Separado, com acento. Separado Com acento. sem acento, quando é no início da interrogação. Por que estamos aqui? Aí é separado, mas sem o acento. Por que junto com acento quando é substantivo? O porquê das coisas. O porquê da situação econômica do Estado e do país. É o porquê. Como é que eu identifico um substantivo? Aí tem que me lembrar daquele provérbio que diz assim: diz-me com quem andas e te direi quem és. O substantivo vem acompanhado sempre ou de um artigo, o porquê, de um pronome, este porquê, ou de um adjetivo, um bom porquê, bom é adjetivo, ou ainda de um numeral. 2 porquês, 1 porquê, 10 porquês. Então, a presença de um desses 4 elementos caracteriza um substantivo. Aí eu vou ter o porquê junto, sem acento. E o que sobrar, junto com acento. O que sobrar é junto, sem o acento. Estamos aqui porque fomos convidados pelo Paulo Sérgio. Então, esse porquê é junto, sem acento. Quer dizer que o porquê causal, que indica a causa. Se eu disser, perguntar assim, o porquê o IPTU é bom, esse porquê esse é separado, sem acento. Sem acento. Estamos Porque está aqui no porque início fomos da- convidados. Junto, sem acento. Sem acento. E o porquê das O coisas é o porquê junto com acento. Com acento. Porque separado, estamos aqui. Por quê? Final de interrogação. Isso era questão de vestibular no meu Bem, tempo. Faz tanto tempo que nem é verdade e mais. continua E sendo. nos Lá em concursos 71. Continua sendo. Nos concursos públicos, nos Continua estaduais, todos aparecendo. têm a prova de português. Aí tem um porquê, esse aí. os concursos pegam muito. porquê é com como é que acento. é? Com junto acento com e acento. junto, porque é Viu? Já aprendi. substantivo. A presença do um garante que Tem aquele um porquê. porquê é substantivo. Diz-me quem és, diz-me com quem andas e te direi quem és. Andas Eu com ando com o artigo? Dr. Pontes, Eu te a favor direi, do monte eu imposto. dir-te-ei. Hein? Eu ando com o Dr. Pontes, sou a favor do monte do IPTU. Não necessariamente. Quem anda com quem A quer, diminuição de impostos. a diminuição de Marcelo Dornelles, o nosso eterno Procurador-Geral de Justiça. Né? obrigado. Ele Eterno, continua esse procurador. Muito obrigado. Que, aliás, ontem, eu até estava lá contigo, que é subprocurador hoje, foi o procurador ontem, e com o atual procurador, que é o Fabiano Dallazem. E cheguei no momento em que acontecia um fato histórico. Sim. A presença do MP do Rio Grande do Sul no STJ, no STF, perdão, que ele vai explicar agora. Lá estava Alexandre Saltos, nosso querido amigo,
Grande tribuno também, Sim, hein? excelente. Bom de tribuna. Excelente. O Alexandre Parabéns, Alexandre Salto. Excelente. O Alexandre é um promotor completo, né? Tem presença de espírito, conhecimento jurídico, tribuno, excelente. Isso é uma grande luta e conquista nossa, de muitos anos, né? Porque ela parte da ideia do Estado e União, né? Tribunais superiores, quem atua pelo Tribunal Superior é o Ministério Público Federal. E quem atua nos tribunais estaduais é o Ministério Público Estadual. Só que as demandas dos tribunais superiores, mais de 85% são oriundas dos tribunais estaduais. Então, as decisões do STJ e do Supremo, a cotidiana, 85%, esse número é número de pesquisa, são oriundas das justiças estaduais. Então, nós começamos um longo processo de construção de que nós temos que sustentar as nossas teses lá. Né? Porque se tinha assim, parece que a nossa atuação esgotava aqui no Estado e depois da decisão final acaba se tomando no Tribunal Superior sem qualquer vínculo ou qualquer atuação ou sustentação das teses pelo Ministério Público Estadual. E por que, separado, com acento, ele estava lá? Ele? Não, nós, assim, é uma outra conquista nossa, que também era um sonho antigo, de que nós tivéssemos um escritório em Brasília. Porque também, da mesma forma que os tribunais julgam matéria estadual em 85%, o Ministério Público do Rio Grande do Sul é o maior autor de recursos nos tribunais superiores. Nós estamos já há muitos anos, foi criada pelo Roberto Bandeira Pereira, a Procuradoria de Recursos, e nós fomos mantendo, que nós temos um departamento próprio só para recursos para tribunais superiores, porque hoje em dia as decisões importantes acabam sendo levadas a Brasília. Então nós temos, assim, outra coisa, os conselhos nacionais criaram, assim, uma interferência direta na administração dos estados, do Ministério Público e do Poder Judiciário, direta, eles intervêm diretamente na administração, na gestão, na atividade fim, e também nós temos que estar lá próximos para atuar antes de que criem recomendações, resoluções, por vezes por pessoas que não têm a experiência que nós temos de administrar públicos grandes nos estados, criem situações que nós não podemos depois cumprir. E também a parte legislativa também, né? Porque tem o Congresso Nacional, na dinâmica dele, envolve situações que nós atuamos em defesa da sociedade, como o Código de Processo Penal, Código Ambiental, que nós temos que estar lá participando nas comissões, levando subsídio, discutindo com deputados, para tentar uma construção sempre em favor da defesa da sociedade. Então nós estamos agora, dia 21 de agosto, instalando um escritório em Brasília, e é uma outra coisa importante, se me permite, Paulo Sérgio, em parceria, Ponte, com Santa Catarina e Paraná. Nós teremos um único escritório lá para os ministérios públicos de toda a região sul, dividindo todos os custos, né? E dividindo, inclusive, a atuação, especialmente nessas atuações que interessam ao todo e não apenas ao Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Nós vamos atuar em conjunto lá. Estamos inaugurando um escritório em Brasília. Agora, o senhor sabe por que, separado, sem acento, a ex-Avenida Castelo Branco não voltou a ser Castelo Branco? Não sei por quê. Está certo o meu porquê? Claro. Mesmo claro. o senhor tá sabe por que a ex-Avenida Castelo Branco não voltou a ser... Claro. Só tem uma pessoa que pode responder aqui. Quem? É o nosso procurador de justiça. Que barbaridade. Responda, por favor. Não, ele tá provocativo, né? Mas não, eu sou que a maior audiência que teve no programa... Ao mesmo tempo. É que a maior audiência que teve no programa aqui foi um debate caloroso meu com ele e Walter Nigel. Que é meu querido amigo, tá abrindo a cama em virtude desse assunto, né? Mas não esse assunto permanece latente, mas a nossa posição não teve nada a ver com uma tese ou outra, né? Foi uma questão puramente jurídica. Nós entendemos que a decisão do tribunal não poderia se dar em mandado de segurança, é uma questão técnica, porque era contra uma lei concreta. Então nós entendemos que a lei concreta tem que ser atacada por ação direta de inconstitucionalidade. É uma questão muito técnica, né? E a ação direta é proposta pelo Procurador-Geral. E no caso foi um mandado de segurança discutindo uma lei. E o tribunal entendeu de dizer que essa lei era inconstitucional, e nós entendemos que não. E aí nós fizemos um recurso apenas para dizer que não pode, por mandado de segurança, atacar lei concreta.
Na Pela forma, não pelo mérito. Lei. Nós precisamos de uma ação direta. Esse é o recurso. Só que, claro, através de um recurso do Ministério Público, houve a suspensão da decisão, né, que valia da Câmara, que tinha trocado o nome. Então, ele faz essa brincadeira aqui, mas a nossa posição foi... Sério, mas então, a nossa posição se trata de assunto sério aqui. Essas questões acabam sempre levando... E a minha preocupação, no caso, era não especialmente com esse caso, não tem nada a ver mas com em todos. Castelo Branco. Em todos. O que eu disse, e é bom a presença de um ex-parlamentar aqui, professor Edu, que é o seguinte, o que acontece, via de regra? Quem perde no parlamento traz a discussão para judicializar. Quem judicializa as questões é quem perde. A minoria perde, traz para cá. Então, que foi o que aconteceu no caso concreto, né? Então, se perdeu na votação, traz discutir no Poder Judiciário. E essas leis, e a discussão das leis, ela tem dentro do sistema essa prerrogativa de que ela seja discutida pelo Procurador-Geral perante o Pleno, exatamente para não judicializar toda a matéria. Então, toda a matéria de parlamento que for, ela acaba judicializada. Então, tu tem que ter alguns filtros para que seja debatida as leis que foram promulgadas de uma forma soberana pelo parlamento, que ela só tem uma cassação judicial em situações bem excepcionais. Essa é a situação. Professor Ledur, se eu disser assim, é por estas coisas que eu não entendo certas coisas, eu erro? Por essas? É por essas? Por essas coisas que eu não entendo certas coisas, eu erro? Não, erra não. O inconveniente é repetir a palavra. É por essas coisas que eu não entendo certas coisas? Omite uma das coisas. Não, mas eu quero enfatizar. Hein? Então enfatiza. Oralmente, inclusive. É por essas coisas que eu enfatizo essas coisas. Nada contra o general, o Marechal Castelo Branco, né? Não, claro nada, que não. Eu sei que não tem nada. Agora eu fiquei em dúvida. Qual é o nome que está valendo? Hein? Qual é o nome que está valendo? Para mim nunca mudou, para mim sempre foi Castelo Branco. Não, mas oficialmente. Oficialmente é legalidade. Nem sei. A democracia como é? Não me lembro porque o nome. a lei foi feita pela Câmara, continua em vigência. Isso. Continua o que tinha arguido era a inconstitucionalidade da lei, que não pode ser derrubada judicialmente, a não ser através... Continua a legalidade. É isso. Mas poderá mudar. Poderá mudar. Claro. É só a Câmara de Vereadores que ele muda. Ah, sim. Isso é o principal. Irresistível. Vamos falar de coisas boas, amenas e gostosas aqui. O sabor é irresistível. As qualidades não surpreendem mais, porque as linguiças e salsichões dos alimentos Castros estão aí para agradar a todos os paladares. Domingo no dia do Pai. Em toda a rede Zafari. Pô, eu vou botar... Eu não sei se eu faço na grelha, na panela ou no espeto. Faz as duas. A linguiça calabresa espetacular, a mignon extraordinária, a caseira espetacular, linguiças e salsichões de Alimentos Castro, que é uma fábrica que está em atividade desde 1960. Em que lugar do estado? Pelotas. Aqui nós temos Pó Pelotense do Laboratório Saúde, nós temos a construtora pelotense, né? Terra da minha mulher. E foi homenagem a ela que o senhor botou construtora pelotense? Não fui eu que fundei a empresa nós compramos depois. Foi um pelotense. Era do pelotense, Pedro Mário Zanetti. Era um homem muito empreendedor, muito singelo, muito simples. Abastecia o Ângulo no tempo que o Ângulo era um grande frigorífico. Sim. Era um abastecedor de lenda, uma divisão. E aí nós fomos ficando, casando. Agora... Um abraço ao Flávio Castro, lá em Pelotas, né? Que é o dono da Alimentos Castro. Aliás, eu ligo para ele, não me atende. Atende, o Castro. Nós temos muito o que falar aí. Quando falta saúde, quando falta estrutura e quando a cura está longe, é que o trabalho do médico aparece. E aparece ainda mais, porque normalmente a gente já sabe da importância do médico. Ele é o profissional que alia conhecimento, dedicação e experiência para atuar nos momentos que mais precisamos, desempenhando um papel essencial na busca da cura e provando que cuidar da saúde não é apenas uma profissão, mas uma condição fundamental à vida. Uma mensagem do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, o nosso CREMERS. Meu caro Thomas Nunenkamp, que é o nosso diretor da Fiergs. Nós estamos falando de impostos, claro que ninguém concorda, nem o doutor Ponte concorda com o aumento de impostos,
ele vem com essa questão de semântica, que é como é uma... Não é semântica. Isonomia. Não é semântica. Não é semântica? É uma coisa muito séria, Tom. Eu também concordo, só que a isonomia não pode ir só pelo teto, é isso que Não, mas não é teto, é o contrário. Você sabe qual é o teto? Aliás, não é o teto, é o que tinha que ser. É valor venal do imóvel. Isso é definição constitucional. Secretário... Mas por que o valor venal do imóvel, do imposto de renda, ele não corrige? É o único Quando é a favor do cidadão, ele não corrige. Quando é contra, tá corrige. Certíssimo. E por isso que está errado. Agora, lá que está errado, você quer fazer o mesmo erro no IPTU? Mas... Ele mesmo criticou. Portanto, tem que ser... Mas é só contra o cidadão, a favor não corrige. Imposto de renda é federal, você tem toda a razão. Eu me incorporo com você para fazer corrigir, para diminuir. O imposto de renda, quando você não corrige a tabela, você está aumentando a carga tributária sem lei. E é impossível aumentar a carga tributária sem lei. E não sei por que vocês não entram na justiça contra isso. Está me ocorrendo agora. Não. Isso é inconstitucional. Mas aí é mas o outro ministério é inconstitucional. Mas a sociedade fica calada. Como? Há quanto tempo não aumenta? Não, eles agora, de vez em quando, eles dão uma mas nunca no índice da inflação. Mas, Paulo... O valor venal do imposto de renda não aumenta. O problema, eu acho assim... As faixas, né? Nós temos... Só se tu conseguir incorporar uma reforma na tua habitação e tal, aí consegue corrigir, mas é complicado. Ah, não, você está falando de outra coisa, mais importante ainda. Não, porque o imposto de renda tem duas deformações para não corrigir. Primeiro é o patrimônio que você não atualiza mais. Sim. E quando você vende, a diferença entre o preço que você comprou 30 anos atrás e agora é considerado renda. Ganho de capital. Ganho de capital. Isso é uma deformação. A outra são as faixas de pagamento de imposto de renda que você não muda, e você não mudando está aumentando a carga tributária sem lei, que é proibido pela Constituição. Isso, sim. Estou certo? Não, mas eu gostaria, eu acho que a gente tem que... Está na lei, a gente não tem que atualizar a planta venal, mas a gente tem que sempre pegar o exemplo. Há uns anos atrás, o meu pai ainda vivo, tinha um amigo da Alemanha, ele ficou espantado o quanto se paga de IPTU aqui. Ele era economista, ele tinha uma casa na Alemanha, ele não pagava isso. Peguei o exemplo também, qualquer um pode entrar na internet aí, ver uma casa em Miami, em Boca Raton, uma casa de $500 mil paga em torno de $2.000, $2.500, $3.000 de imposto anual. E a gente tem a escola boa lá. Tanto é que as famílias procuram, às vezes, a localização, né, de onde comprar em função da escola. Aqui, o nosso valor é alto. Na realidade, talvez não seja a base, porque a valor do imposto, didaticamente explicando, é a base, né? Ou seja, em cima de qual valor nós vamos aplicar a alíquota. Na realidade, a alíquota é alta, mesmo diminuindo, ainda é alta. Né? Tu tributárias na faixa de quase 1%. Quer dizer que em 30 anos tu vai pagar 30% do teu imóvel. Normalmente as pessoas financiam em 30 anos, quer dizer, tu vai pagar 1/3 do que está pagando para comprar no imposto. Né? E para que serviço a gente tem de volta? Né? Um serviço... Eu acho que o prefeito, meu conhecido, não vou dizer amigo, porque eu não tenho tanta intimidade, mas eu gostaria que ele voltasse à questão da campanha dele. O que ele disse na campanha? Quanto se põe de dinheiro na Carris, quanto se põe na Procempa? Vamos resolver esses buracos, que é muito mais. Vamos diminuir a despesa primeiro. Se não deu para diminuir a despesa, daí vamos ver. Eu acho que... Porque a prefeitura consegue ajeitar a planta sem mexer tanto na lei. Não é uma coisa tão difícil. Taxa de lixo, Porto Alegre. Nossa, Porto Alegre é uma das poucas cidades que cobra taxa de lixo separada. É uma exceção. Então tem mais uma... Não é só IPTU, nós ainda pagamos uma taxa de lixo, que geralmente está embutido. E o valor do lixo tem valor venal? Não, o lixo não tem valor venal. Não, valor venal para o lixo, para aumentar não tem, também. Não, boa parte. Nós temos problemas aí de coleta, mas eu acho que falta, sim, uma administração melhor, que pese que foram feitas modificações, mas a fato é que o cidadão de Porto Alegre tem uma carga tributária aí total, né? ISS, a prefeitura arrecada por habitante muito mais do que a maioria, do que a média do Brasil. Essa é a realidade. É muito ruim a gente dizer só com palavras, discordar de um parceiro de fiel de tanto tempo.
Você está totalmente enganado nessa informação. Só vou dizer isso e não vou registrar mais. Porto Alegre é discriminante. São Paulo, o IPTU de São Paulo é 17% da receita. Porto Alegre é 8%. Só para você ter uma ideia. Então, esse número lhe informaram mal. Secretário, eu disse a carga tributária total. Total no Brasil inteiro, que é horrível. Estou com você. A total de Porto Alegre, os impostos municipais, o que a prefeitura arrecada Eu não sei. É isso, eu não estou dizendo. É uma conjunto. O ISS de Porto Alegre é o mais caro do Brasil. Senão o eleitor vai ficar pensando... Tanto é que todo mundo vai embora e nós perdemos essa arrecadação. Os caras estão indo para Canoas, que é mais barato, vão para Curitiba, vão para Goiânia. ISS, né? ISS. Assim no estado, o IPVA também. Não, agora... o IPVA também, elevadíssimo. O IPVA, por exemplo, não tem, é valor venal e não tem lei que calcule. É o único imposto que precisa de lei para calcular, é o IPTU. Eu ia perguntar. É o único que tem. Todos os impostos. Como é que você já viu calcular a base de cálculo do ICMS? O IPTU é o governo que calcula qual é o valor do IPVA. São as tabelas, tem tabelas oficiais do custo médio. Um automóvel que tem 5 anos... A prefeitura vai lá e diz, o valor venal da tua casa é 1 milhão. É 1 milhão, te vendo por 1 milhão agora. Não, mas escute, só o seguinte. Vê se a prefeitura eu quero dizer o seguinte, eu não tenho nada com o prefeito Marquesan. Não, mas ninguém está dizendo isso. Não, nem diríamos isso. Meu irmão querido, você vai entender por que eu estou dizendo. Tenho muito respeito pelas suas ideias. Trabalhei contra a eleição dele porque defendia o outro candidato. Estou concordando contigo que a prefeitura gasta demais, estou concordando contigo. Estou concordando que joga dinheiro fora, não é só na Carreira, é em tudo, como todos os órgãos públicos do Brasil. O Brasil está se acabando por isso. Para não parecer que eu sou defensor de aumento de imposto, pô. Vocês estão me vendendo como um aumento de imposto. A maior luta que o brasileiro tem que fazer hoje é não deixar aumentar a carga tributária e ir na raiz do problema da miséria. Você sabe por que nós temos miserável? É porque o dinheiro público arrecadado, que é uma carga desse tamanho, não se direciona para aquilo que deveria direcionar. Portanto, eu não estou, viu, meu querido Paulo? Eu sou contra o aumento de carga tributária. E lhe asseguro, se você me der 2 horas para discutir, se você não chegar a dizer realmente esse projeto é de redução de carga tributária. Tanto assim é que, por não deixarem passar essa lei, você está pegando 250 mil proprietários de imóveis aqui em Porto Alegre que estão pagando mais caro do que pagariam se passasse a lei, pomba. E só vou dar mais um dado. Aliás, nós estávamos conversando antes de entrar aqui. As alíquotas de IPTU de Porto Alegre hoje são altas. Tem uma de grande parte dos terrenos que é 6% ao ano. Hoje, e não querem deixar o prefeito baixar para 3%. Mas isso é para obrigar a utilizar os terrenos. A nova lei baixa para 3%. Isso é uma pressão para obrigar os donos de terreno a construir. No passado, e não servir de especulação financeira. Como é que você vai obrigar? E não servir de especulação financeira. Se não tem gente para comprar, você vai obrigar como? Como? De cada 16 anos, se a base de cálculo tivesse certa, a base de cálculo pela Constituição, o qual é valor venal do imóvel, que ninguém discute o que é. Você pega 3, eu ponho o seu imóvel, portanto, esse é o valor venal do imóvel. É a chave da questão. Pois é, mas não é isso que está sendo questionado, porque todos sabem que o valor venal que a prefeitura determina é muito menor do que o valor venal real. Isso aí, Paulo, muito menor. Me faz lembrar anúncios, 50% de desconto. Sobre quanto? Aumenta o preço. Se você aumenta o dobro, aí dá no mesmo. Me irrita esse tipo de anúncio, que isso aí engana bobo. Eu quero, o problema é o seguinte, eu só não quero transformar as pessoas, nem eu sempre, desde que casei, eu fui para minha casa própria, enfim, para não pagar aluguel. E o imposto, realmente, ele tem que representar uma pequena parcela na tua vida, ele não pode representar o somatório dos impostos que o governo seja sócio. E hoje o governo é sócio majoritário na tua vida. Nós pagamos mais impostos do que sobra para nós. Mais impostos do que sobra para nós. É ou não é? Não. Então, daqui a pouco eu não estou pagando o IPTU, eu estou pagando aluguel para a prefeitura. Vou virar inquilino da prefeitura de Porto Alegre. É isso aí. Tudo. Não bote o IPTU como exemplo, Paulo. Mas é o que está em discussão. Você está certo que a soma do tributo é um absurdo, mas você tem um imposto que não é exagerado e nem é menor do que em grande parte do mundo. IPTU, sabe por que a gente quer lhe ouvir tanto? Só deixa eu dizer, sabe por que a gente quer lhe ouvir tanto? Porque o senhor é uma liderança, o senhor é extremamente respeitado no Rio Grande do Sul, o senhor abraça uma causa e quem é contra, obviamente, fica indignado com a posição dessas. Por quê? Porque o senhor é altamente representativo. O senhor é liderança no Estado e no Brasil inteiro.
e também conceito internacional. Então, quando o senhor abraça essa causa, a gente se preocupa. Mas é que porque você não... hoje ninguém mais suporta, sabe o que dá arrepio? Eu quase tive que fazer uma respiração boca a boca no Unicamp lá, quando falou em aumento de imposto. Ele entrou em parafuso. Mas eu só vou dizer uma coisa, tem um simulador, tem um simulador. Eu concito ao seu telespectador que pega esse simulador e faça a conta para o seu imóvel. Se você vai faltar ar, né? Não, se você tiver entre os seus 250 mil que baixa, vá para frente da prefeitura e exigir que pague. Porque tem gente que paga R$1 de IPTU aqui. É só isso que a lei está fazendo. Ela está simplesmente dizendo que quem tem imóvel igual, paga igual. Como é que a gente pode ser contra isso, meu Deus do céu? Ela está dizendo assim, olha, eu reduzo todas as alíquotas, mas quem não está pagando, porque a lei está protegendo, está pagando R$1, vai passar a pagar o que os outros estão pagando. Só isso. Como é que a gente pode ser contra isso, meu irmão? Eu não estou favorável que aumente. Agora, tem um subproduto favorável, que é isso que irrita a maioria. É porque mesmo sendo uma redução de carga tributária, aumenta a arrecadação. E as pessoas, mas por que os que não estão pagando vão pagar? Os que não estão pagando o que devia pagar. É só isso. Eu no começo, Paulo, eu era contra todas as entidades, a Sociedade de Engenharia, o Paulo Fã que estava falando, vou lhe contar isso. Nosso amigo Paulo Fã. O Paulo Fã estudou e aí disse, não é mentira, a prefeitura não faz 26 anos que eu reduzo. O Sindusco o convidou para fazer uma palestra, fez lá, e todo mundo disse, no começo do ano passado, nós não vamos deixar, isso tem que ser o ano, não é possível, primeira coisa, pois bem. Aí eu fui examinar direito e chamei para Paulo, eu acho que a sua conta... E aí chamamos um técnico, veja bem, todas as entidades, chamamos um técnico da Fazenda da melhor qualidade, ela foi no nosso escritório, ficou 2 horas explicando todos os dados, a origem das deformações, a origem da Fazenda Municipal. Da Fazenda Municipal, uma mulher de uma coisa... E aí, chegamos, sabe como é que terminou a nossa reunião? O Paulo Fã virou-se para ele e disse, eu quero lhe pedir desculpa. E virou o maior defensor do imposto. Ele que tem os seus imóveis vão aumentar de carga. Por que que o cara faz isso? Porque é um homem digno e estudou. Se vocês estudassem com a dignidade que tem, eu lhe asseguro, Paulo Sérgio, eu lhe asseguro, você não ia dizer que é aumento de carga, você não ia dizer que estão cobrando muito, você ia dizer, eu quero justiça tributária, só isso. O senhor acha que é certo que 2 imóveis do mesmo valor pagam o mesmo imposto? É certo isso? Mas aí eu lhe pergunto... É só isso que faz a lei. Eu lhe pergunto, por que o nosso Leonardo Busato, que é o secretário da Fazenda, não vem a público para explicar... Eu abro que para ele ficar ele aqui no programa explicando por que esse aumento, por que o prefeito Nelson Marquesan Júnior não vem para o programa explicar isso aí. Convide. Não, mas já estão convidados. Não, então eu vou fazer. O Leonardo já marcou e já desmarcou. Aliás, o prefeito ontem à noite, eu estive com ele lá na Lebes, que aliás, parabéns a Lebes. A Lebes merece parabéns mesmo. Estou com o telefone aqui de Brasília, mas agora estamos com o programa no ar, não dá. Não, Brasília pode ser, sei lá quem pode ser o Bolsonaro, pode ser o Alckmin. Pode ser muita gente. Pode ser qualquer um deles aí, Brasília. Mas é 061 3218 28. Depois eu ligo que nós estamos no ar agora. Então, que venham explicar aqui no programa. Está aberto para as explicações. Você me permite, você me dá um dia que eu faço não. Eu só digo para ele que virá os 2, se você quiser. Mas pode vir os 2, pode vir os 3. Vamos marcar isso, mas dê um tempinho para ele explicar não tem nenhum problema. Porque o Leonardo você conhece, é um homem... Ontem o nosso presidente Sindusco me pediu para vir junto com o presidente do Sind Lojas. Coincidentemente, 2 a favor da eu abro. Eu abro para os contra, para os a favor. Quanto tempo eu estou me convidando para vir de novo no programa? Eu pensei que nem ia falar sobre PTU. Não, mas eu não sabia, ele não me disse o que eu era. Quero que me prove. Parece que eu sou um homem, uma nota só. Olha, o Eduardo Lima Veiga, este aumento só interessa, entrou agora, as construtoras que têm estoque de terreno. Mas não é verdade. Ponte Cara, não é? Mas é verdade. Como se os terrenos fossem da construtora. Ele mandou agora, vou ver se eu pego aqui o e-mail, que eu peguei a entrada aqui. Tá Como aqui, se os terrenos fossem das construtoras. Eduardo Lima Veiga, não sei se procurador-geral de Justiça ele mandar para mim. Este aumento só interessa as construtoras que têm estoque de terreno. Você acha que os terrenos são das construtoras? Quantos particulares têm terreno aqui? São saqueados. Os proprietários de terreno hoje, olha, nem vou dizer o resto que ele escreveu aqui. Entrega o valor do terreno de pagamento de IPTU. E o prefeito diz, está errado, vamos baixar para 3%. E não pode aprovar. Olha, nem vou dizer o que ele está dizendo aqui, viu? Não, vou levar livre aqui. Ele vai dizer que eu sou interessado. Um abraço, Eduardo Lima Veiga. Ele deve achar que eu sou interessado, que eu faço obra para a prefeitura. Esse canto da sereia,
o senhor até tem mais experiência do que eu já ouvi... Sou mais velho, é verdade. Mais experiência. Está chamando ele de sereia? Não, tem mais experiência. O Canto da Sereia, quem está fazendo o Canto da Sereia é o Dr. Ponte. Não, caí no Canto da Sereia, tá. porque todas a nível federal, estadual, nós tivemos aumento de carga. Sempre o governo avançou numa parcela da sociedade. Foi na reforma do PIS e COFINS. Por isso, assim, quando eu ouço que vai fazer uma reforma tributária, vai se mexer, é melhor nós... Não, o histórico nos mostra aumento de carga. Estamos cheios de preconceitos. Cara, não, mas não é um preconceito, isso é um histórico. Isso é um histórico. Isso é histórico. E mais... Mas nós somos feitos de preconceito. E mais... Estudo do IPEA, de 2, 3 anos atrás. O IPEA é um órgão governamental. Quem ganha até R$2.000, deixa 50% do seu ganho em tributo. As pessoas não percebem no arroz, isso. No feijão, e diversas coisas, em telefonia. Normalmente o cálculo é no imposto que nós recolhemos aquele que recolhe direto. Mas o indireto está em tudo. Está em tudo. E ninguém reclama. Todo o teu consumo. Ninguém reclama, porque ninguém vê. Todo o teu consumo é tributável, então é muito mais de 50%. O medicamento no Brasil é o mais tributado do mundo. Que é um absurdo, né? Que é um absurdo, é uma vergonha. Tributação alta. E tem coisa que é fácil tributar. Tributa a bebida. Bota um tributo. Mas a bebida já tem. Mas tributa o cigarro. Também já tem. Tributa a telefonia. Tributa a energia. Energia e telefonia é uma covardia aumentar os tributos. É covardia aumentar os tributos. É hoje. O que nós estamos pagando de luz não existe no mundo. Nada igual. Energia, com todas as fontes combustíveis de energia e telefonia representam 60% da arrecadação. Quer ver? Há vinhos do mundo é como vocês. Apaixonados por vinho. Combustível. Tá certo? Há vinhos do mundo é como tu. Como nós, apaixonados por vinhos. Claro. E por ser apaixonado por vinhos, aprecio os melhores Malbecs argentinos, o singular Cabernet do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Aliás, covardia o que se faz com o vinho brasileiro, né? Os impostos que se pagam pelo vinho. Aí o cara olha lá, o vinho do Brasil é muito caro, mas vai ver mais de 50% é imposto. É uma barbaridade isso. Atenção profissional da área de saúde. Você quer mais tranquilidade e segurança no seu dia a dia? Você está coberto de razão. Então chegou a hora de fazer o seguro Responsabilidade Civil da Unicred. Além de fortalecer o cooperativismo, você trabalha sem preocupação para continuar prosperando. Para conhecer todos esses benefícios e coberturas do seguro Responsabilidade Civil, converse com seu gerente de relacionamento Unicred. Na Unicred, você pode aproveitar as condições especiais que só a Unicred tem. Vamos agora ao quadro saúde, com a médica extraordinária, que vem ao programa aqui às quartas-feiras também. Ela é da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman. Falar do Gilberto Schwartzman, craque, né? Craque, né? Nosso PhD em Oncologia. Isso não gera debate. Sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense e também presidente da Bienal do Mercosul. Pois a equipe do Dr. Gilberto Schwartzman vem uma médica aí extraordinária, Daniela Cornélio. Fale, doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vou falar de um novo serviço no Rio Grande do Sul, o One Day Diagnosis. O que é o One Day Diagnosis? É um serviço de diagnóstico expresso em lesões de mama. Então, se você perceber qualquer sintoma suspeito de câncer de mama, como um caroço, uma retração, uma saída de secreção com sangue pelo mamilo, por exemplo, ou se você tiver feito algum exame que tenha suspeita de câncer de mama, venha até a Clínica Kaplan. Em 24 horas, nós já podemos ter o diagnóstico em mais de 90% dos casos. Somos diversos especialistas trabalhando juntos para que você possa ter tranquilidade de um diagnóstico rápido e acurado e sem perder tempo para iniciar o tratamento caso seja necessário. Oferecer excelência no diagnóstico e no tratamento é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Boa noite, doutora Daniela. Aqui, ó. Boa noite, doutora Daniela. Doutora Daniela,
Olha aqui, agora tem um Geton aqui do Laboratório de Saúde, ele nos visita, nos dá o prazer de estar aqui, o Thomas Unenkamp, e traz Geton para vocês aqui. Que aqui beleza. tem tudo, tem falivina, tem pó pelotense, Tem que trazer esse homem mais calmador, tem tudo. Olha aqui, pra ti que tá cheio de dor. Onde é que as últimas dores estão onde? A última está na lombar, né? Mas ela Tá na lombar. Tipo, Tá. pô, mas Então tem aí um spray aí para é o lombar. kit farmácia aqui, obrigado. Olha Sobrou aqui, pra ó. mim até. Doutor Paulo Edu. Que beleza. Olha aqui, tá todas as marcas aqui. Muito Olha aí. obrigado. Olha o tamanho das marcas. Tem até piolim. Hein? Por que Piolim. até piolim? Piolim deve ser pra piolho. Putz, o homem É do... um shampoo. Shampoo preventivo. Preventivo. O homem do tempo de Preventivo. Neucid. Neuci. O do tec. É a base de... Tufou? Como é que é? Detefon Fritz, Detefon. doutor Luiz Roberto Andrade, apesar de ser o Paulo senhor Sérgio. querer... Obrigado. Do piolim só, ele é um produto à base de planta, né? E ele tem baixa toxicidade para o ser humano. Né? Nós temos estudos, tudo. Inclusive E ele pra daí criança. Para criança, exatamente. Eu Ele olhei é como usado... em criança, pega no colégio. Exato, daí é preventivo. Tu usa ele como preventivo. É um shampoo de baixa toxicidade, né? Piolim. Piolim. E tem o cálcio aqui, né? Creocalciobin, isso é um Tem amargor para suplemento principalmente para te manter bem aí os broncos, falar com esse vozeirão aí e nos defender contra o aumento do PTU. Discurso veemente. A Gala Renault Canoas e Cachoeirinha. A Gala Renault Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia para você, para todos nós. Veículo zeríssimo, com ofertas e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, oferece produtos com a garantia Renault e a mão de obra especializada e a mais barata da região. É para você, assim, cuidar do seu Renault e economizar. Sua concessionária Renault na capital e na região metropolitana é Gala Renault. Gala Renault, muito mais que carros. Meu caro... Se tiver alguma coisa contra a dor aqui, eu quero dar para você, porque eu não tenho dor. Eu aproveito e fico com os outros. Não tem dor nenhuma. Nenhuma. Nem de amor? Mas olha o Nada, exemplo. Nem de amor? Dor física. Nem de cotovelo, né? Nem de A amor? dor que eu estou sentindo por não ter convencido vocês, os telespectadores Essa é a da dor. justiça. Aliás, Isso é o uma Laboratório dor de Saúde começa a patrocinar a Rádio Agora, Grenal dor física não tem a medo, partir do sabe? dia 16. Vou levar. Obrigado pelo prestígio aí, Thomas Unenkamp aí. Então, Vamos, qualquer lesão, o Neymar, por exemplo, cai. Calmador do Neymar. Não cai mais. Cartão vermelho, vai pro vestiário tomar o teu calmador e por aí as coisas acontecem. Se for outras coisas, vai em piolim, vai tudo, né? Mas muito obrigado pelo prestígio aí, Thomas Unenkamp. Thomas Unenkamp. sabe? No tempo que a gente convivia na Fiegues, eu tive 24 anos na FIEG e convivemos um período lá. Eu comecei Você jovem, mudou estou muito quase pouco, chegando nos 20 e poucos do senhor aí também. Você mudou pouco, sabe? Diferente. Obrigado. de mim. Eu trabalho no setor da saúde, eu acho que eu me conservo bem lá. O Gilberto Ribeiro tinha cabelo naquela época, quando vocês começaram lá. E o Gilberto Petrino tinha barriga. Tu vê como passa o tempo, né? E o Paulo Tigre não era tigre ainda, né? Era gatinho. Tigrinho. Gatinho ainda. O tigre e o tigrinho. Tá bem? Tem, tá vendo? E com o Paulo Pimente Tigre, que é o filho dele. Que a empresa dele descontinuou-se, né? HD, não foi? É dele e do Mandelli, né? Do Mandelli. Dele e do Mandelli. Marcelo Dornelles, veja, a gente fala do Ministério Público, tem gente que acha que o Ministério Público age por espontaneidade. Não, o Ministério Público age quando acionado. Senão, Acho que não. Não, Isso é a age justiça. por espontaneidade. É mesmo? Sim. A justiça Sim, age que de Então ofício. esclareça para nós aí. Não, é que depende do tipo de demanda. Por né? exemplo, nesta Castelo Branco, tu agiu por espontaneidade. Não. Não, isso são coisas. Isso já é num outro grau, né? Aí Mas a não gente foi nem- motivado, foi espontâneo. Não, é que nesses processos o Ministério Público é intimado. Sim, Aí ele é intimado, ele é normal. intimado porque ele atuou no processo, não como parte, mas como fiscal do ordenamento jurídico, da correta aplicação da lei. E aí ele é intimado e aí ele age. Mas isso não é um bom exemplo para dizer a questão da atuação ou não de ofício, né? A atuação, ela pode se dar olhando o jornal, escutando o rádio. Pode, é? Sim. Foi muito comum, assim, no início, quando nós começamos a tratar da questão ambiental, então saiu uma matéria no jornal sobre
narrando uma situação ou na televisão, lá, num córrego, numa poluição. A justiça e só nós, emocionada. o Poder Judiciário, o Ministério Público, não. Então ele age de ofício, ele age independente de qualquer tipo de provocação naquelas atividades em que ele é titular, em que ele é parte, né? Então, né, em outras, não. Outras ele depende de provocação. Nesse caso citado, nós não somos parte. Nós somos o que chamamos custos iuris, fiscal da correta aplicação da lei. Então, nós entendemos, nesse caso que tu tanto gosta, né, que não era um caso de mandado de segurança, e sim um caso de ação direta. Castelo Branco e PTU. Não tem nada a ver. Mas nós atuamos, sim. Por exemplo, tu pode ver uma propaganda na televisão e achar que ela está violando o direito do consumidor. E aí nós vamos atuar, instaura um inquérito civil, faz uma recomendação, faz uma ação. Eu posso lhe fazer uma pergunta? Claro. Se for embaraçosa, não responde. Você acha que é constitucional? Veja, a pergunta é bem específica. A prisão obrigatória depois do julgamento de segunda instância? Sim, com certeza. Nós defendemos isso como uma tese, porque, na verdade, o contrário é que o que acontece? Porque aquele dispositivo da Constituição que diz ninguém será considerado culpado sem trânsito em julgado de ação penal. Que ela não diz assim a Constituição, né? Não, ela não diz isso, não. As pessoas, assim, desculpa, as pessoas leem como se fosse inocente, né? Então, o não culpável não significa inocente, significa não culpável. Né? O inocente é quando há uma declaração própria de que não, a pessoa não tem nenhuma responsabilidade. Né? E quando se criou, os recursos, isso é bem simples. Né? Por que existem recursos para Brasília, os tribunais superiores? Por quê? Porque não terminou. Né? E os recursos de Brasília, no STJ e no Supremo, eles têm uma regra que é chamado não efeito suspensivo. Eles não suspendem a decisão que aconteceu em segundo grau. Não suspende. Né? E é um recurso que não é para discutir o mérito, é para discutir só se ofendeu, por exemplo, a Constituição ou a lei federal. Não é para discutir o mérito, a prova, a responsabilidade. Isso é no segundo grau. Então, se tu tens um julgamento em primeiro e segundo grau, que discutiu a prova, discutiu a culpabilidade, o recurso para Brasília não suspende essa decisão. Direito só, né? É só uma matéria de direito. Então, por óbvio que ela, nossa opinião, isso é uma matéria que tem divergência, mas a nossa opinião é clara e sempre, não é agora, sempre defendemos que não há, que pode ser preso sim, ele pode ser executado, a pena pode ser cumprida de forma provisória, tanto que pela lei é assim, ó. Ser preso não tem dúvida, tem prisão provisória. Não, mas ela não é obrigatória. Não. É que essas coisas têm que ser explicadas. Em nenhum momento isso era obrigatório. Sem querer, tu respondesse aqui a Ana lá de Pelotas, que ela diz, este procurador não me engana, dá para ver no seu semblante que ele está louco para gritar Lula livre. Acabou de responder sem ter feito a pergunta. Não, que bom. Não, é que assim, ó, em nenhum momento se diz que é obrigatório. Não. É que as coisas quando... não é sim ou não, é a possibilidade. Né? Então, a partir de uma decisão de segundo grau, é possível prender? Sim. É possível sem julgar. É possível prender sem julgar. Sim. Está cheio de gente presa sem julgar. Claro. Em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão pela pronúncia. Não só flagrante. Não. Você prende a pessoa, esse cara vai criar problema no julgamento aqui. Prenda-se. Tem gente da Lava Jato que está presa há 2 anos que não foi julgado. Não foi julgado nem em primeiro grau. Nem em primeiro grau. O Gilmar Mendes libertou 3, mais 4. Agora só essa semana. Deixa eu esclarecer. Então, assim, ó, o julgamento em segundo grau, ele analisa e define a prova, a responsabilidade. Depois ela vai ver se teve alguma situação que envolve a Constituição ou a lei federal, o que não é comum. E os recursos são previstos pela Constituição que não suspende essa decisão. Então, pode ficar preso? Sim. Ele pode vir preso e ser mantido preso? Sim. Ele pode vir solto e ser preso? Sim. Isto é obrigatório? Não. Não. Aí que está, não é obrigatório prender. Tanto que... Então não é obrigatório prender o Lula? Obrigatório não. Não é obrigatório prender o Lula? Eu não estou falando no Lula, estou falando segundo grau. Obrigatório não é. Nenhuma decisão de segundo grau obriga a prisão. Ela permite a prisão. A juízo de quem? Dependendo de quem? De quem está julgando.
dentro. De quem está julgando. Quer dizer que o julgador do Lula poderia soltá-lo independentemente da decisão do Supremo? Claro que sim. A decisão do Supremo... O TRF4 poderia soltar o Lula, mas claro que sim. independente da decisão do Supremo, mas claro que diz que prisão em segundo grau? Não, é que o senhor não está entendendo. Eu estou tentando explicar, mas não está deixando eu falar. Que pode. O senhor está confundindo obrigação com possibilidade. Mas eu achava que o Supremo tinha decidido que era obrigatório. Não, o Supremo disse que pode. Porque poder não precisa dizer. Não, é que o que acontece? Poder pode prender. Sabe por que ele disse? Porque assim, ó, teve um período que o Supremo dizia que podia. E depois ele voltou atrás e dizia que não podia. Por isso que a questão voltou. Ele ficou um período, 3, 4 anos, decidindo que não podia prender ali em segundo grau, que tinha que aguardar o trânsito julgado. E eles, num julgamento, voltaram atrás e, por maioria, disseram que pode prender, não que deve. Quando é que não pode? Quando é que não pode? A juízo deles, ele vai entender que não é grave, que tu não vai fugir do país, que tu não vai influenciar na prova. Tu não vai... Isso é prisão provisória. É o mesmo requisito, doutor. Grau. É o mesmo requisito. É o mesmo da provisória? É o mesmo. Porque então, é isso. É que assim, vai estar solto. Se eu puder falar, é o seguinte: o senhor está confundindo prisão penal com prisão processual. A prisão penal, ou seja, para cumprir pena, tem que ter o trânsito julgado. A prisão processual, não. Né? Então, eu julguei em segundo grau e eu, julgador, entendi que essa pessoa pode, de alguma forma, ou fugir, ou criar embaraço ao julgamento do processo, eu determino a prisão. Se ele não puder fazer nada disso? Ele deve ser solto. Vamos agora ao nosso isso é uma questão, independente final, do nome. O Gimo, comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Olá, Paulo Sérgio. Com a tecnologia existente, certamente poderiam pensar esses contribuintes que pagam R$1, como diz o Dr. Ponte, e tributar o valor atualizado para ele. Não é verdade? Não precisa aumentar todo mundo em bloco. Abraços, Dores e Uns. Seu ponto final, doutor Paulo Flávio Ledor. Eu vou falar de livros. Fale. E entre os lançamentos que estamos preparando está um de um participante contumaz desse programa, doutor Omar Ferri. Olha o título do livro, preparem-se. Eu vou escrever um livro do Omar Ferri, vou editar contigo lá, né? Da esquerdalha para a direitalha. O homem que cortou cana em Cuba. Ele é um pouco mais discreto. Não, ele há pouco tempo cortou cana em Cuba com Fidel Castro. Né? Ele é mesmo. Comemorou a Revolução pouco tempo não cubana e tal, e agora está apaixonado pela direita. Pouco tempo não faz. Como é que você soube 20 anos é pouco tempo. Como é que você soube, Paulo? Eu vi o discurso dele na Câmara de Vereadores do lado direito, realmente. Não, totalmente direita. Olha aqui, não é um mal, não é uma má coisa, hein? Não é uma não estamos falando mal. Eu não estou falando mal. Não, claro, tem todo o direito. Eu estou falando de liberdade. Tá, mas nesse livro não sobra pedra sobre pedra, tá? Não é só PT, etc. Do populismo à cleptocracia. Sabe o que é cleptocracia? É o governo do roubo. Governo pelo roubo. Então, o telespectador pode imaginar do que vai tratar. Cleptocratas? Cleptocratas, isso aí. E a palavra existe, pode procurar no dicionário que vão encontrar. Eu fui atrás para ter certeza que a palavra existia, porque senão eu ia ter que colocar esse título entre aspas, aí ficaria ruim. Bom, de qualquer forma, o doutor Omar Ferri, naquele tom tradicional dele, lava toda a roupa suja envolvendo esse tema. É uma radiografia do nunca antes na história desse país. Por que tem mais um livro? Tem um outro, doutor Plínio Paulo Bim, que é um jurista também mais voltado às questões do direito econômico. E o livro é Reflexões sobre Valores e Princípios, em que ele analisa a religião e o livre-arbítrio, o que é democracia. Nós temos um conceito de democracia que, segundo ele, está na hora de atualizar. A democracia exige a presença do respeito. Democracia não pode abrir mão da autoridade. E democracia sem autoridade é anarquia, não é democracia. E a formação do gigantismo chinês. Ele dá toda a história da formação desse gigante, hoje econômico, político, que é a China. A China, que é um país comunista, né? Interessante. Mas é aquele caso, né? Comunista e capitalista ao mesmo tempo.
né? Então, são 2 livros que nós estamos preparando para lançar no mês que vem. Preparem-se. Doutor Marcelo Dornelli, nosso procurador-geral. Sempre uma satisfação vir aqui, né, debater com teus convidados e contigo. Eu acho que o que preocupa até pelas colocações, especialmente dos telespectadores, né, e em vários ambientes que eu tenho estado, inclusive especialmente fora aqui do estado, é que essa nossa grenalização, ela tem perdido, as pessoas perdem a noção das coisas, né? Eu falo granalização para que ela vale para a política, ela vale para a economia, ela vale para... Né? Aqui o Rio Grande do Sul não consegue avançar porque as pessoas são a favor ou são contra, são a favor ou são contra. Né? Elas não conseguem se integrar e construir alguma coisa. Né? E isso tem levado, e quando a gente convive nos outros estados, uma das razões pelas quais essa crise aqui no estado é tão grande, é maior que em outros. Né? Tu não consegue... É difícil avançar em qualquer coisa. Nós estávamos discutindo ali, a planta, é aumento de imposto ou é a planta? Não sei, é opiniões, mas não se avança. Né? Nós estamos falando aqui, por exemplo, para falar sobre prisão em segundo grau, tem que falar sobre o Lula. Não, eu não estou falando do Lula, estou falando da prisão em segundo grau. É obrigatório? Não, não é. Pode. Pode para o Lula? Bom, no processo lá disseram que sim. Ah, mas no outro disseram que não, isso é do jogo, é da vida. Né? Então a prisão de segundo grau não é e não existe para o Lula, existe para todos. Vamos ao chá. Né? Então isso que essas reflexões que têm me preocupado. O chá Sanitas aqui, nós temos aqui o chá limão, gengibre e mel, temos o cidreira, temos aqui o morango, flores e frutas. Qual é que o senhor prefere? Todos eles, pode ser? Não, mas não, tem que escolher um. Poxa vida. Morango, flores e frutas? Flores e frutas. Esse cor-de-rosa aqui, então, pode ser. Para combinar com o seu pullover aí, é que vai levar o cor-de-rosa. Chá Sanitas, desde 1970. Eu sou consumidor Sou consumidor dessa marca. Olha aqui, um adoçante dietético. Também sou usuário. Um abraço ao Júlio Motim, que retornou da China. Nós estamos falando em China aqui, com o livro do Dr. Bing aí. E o senhor prefere qual? Pois prefere o chá capim-cidreira, o laranja com especiarias, este aqui, o chá verde, limão, gengibre e mel? O limão, gengibre e mel. Então está aqui. Prefiro. Já viu que eu pensei que ele, em função do Castelo Branco, fosse escolher o chá verde? Não, escolheu o gengibre e mel. O Luiz Pereira Lima ontem, eu quero chá verde, só podia ser o chá verde. Doutor Ponte, seu ponto final. Não, hoje talvez fosse mais adequado falar de eleição. Mas, nós estamos cerceados, né? Não, é que me instaram a me colocar com os seus telespectadores como favorável ao aumento de imposto. Isso é uma injustiça abominável, porque eu estou absolutamente consciente que nós vivemos uma insanidade em termos de governo se apropriando da sociedade. E eu quero só deixar uma palavrinha, não quero ser uma nota só. Eu sou favorável a este projeto de IPTU, porque é um projeto de redução de carga tributária, só por isso. Agora, sobre a questão da política, eu acho que todos nós, você deve estar concitando o povo a não votar em branco. Não votar em branco. Procure o menos ruim que seja. Também acho. Isso é fundamental. Embora seja o direito anular o voto e votar em branco. Não, claro. direito qualquer um é. Isso vai favorecer... No Brasil não há voto obrigatório, as pessoas vivem dizendo que nós temos que mudar, fazer o voto não ser obrigado. Ninguém é obrigado a votar no Brasil. A multa não chega a R$3, né? Isso é praticamente... Não, e ainda assim é obrigado a comparecer. Né? Isso aí, você foi no foco. E eu quero ressaltar nesse meu ponto final, dizer o seguinte, como eu fiquei agradável com as suas manifestações. E eu intuo, não quero fazer, eu intuo que você compreendeu o que eu quis dizer. Mas claro, mas aderiu. Você é um adesista. Ele tem terrenos, Paulo. Esse é um adesista. Ele tem terrenos. Não, mas eu senti. Pintou um clima. Se orgulhe disso. Se orgulhe disso. Deve ser dono de terrenos. Pediu o chá rosa. Deve ser dono de terrenos, hein? Pediu morango, flores e frutas. Agora ficou nós estamos compartilhando. O professor tem muitos terrenos aí. Até ele viu isso. Procurador, não é só o terreno que baixa, não. Baixa os imóveis todos
todas as alíquotas baixas, só para isso. Olha aqui. Agora, chá Sanitas, tá? Tome chazinho agora, meu caro. eu vou ganhar um também? Claro, de nosso jeitão aqui no Eu programa. preciso um aqui acalme, depois que eu sair desse programa. De médio de fato. Olha aqui, quando terminar, vai lá na Panvel ou no Zafari e compra o chá Sanitas, mel, tá? limão, mel, gengibre. Não, mas tem um de cidreira que é calmante. Maravilha. Se o primeiro... Thomas Nurenkamp. Até o Nurenkamp tá cor-de-rosa ali, ó. Tu também gosta desse com morango aqui? Eu gosto de tomar chá. Até meu pai, quando veio da Alemanha, um mês e pouco, ele estava em Pelotas, daí, porque eles vieram por intermédio de um parente, né, que morava lá. Ele foi trabalhar no Sanitas. Ah, é? Ele chegou a ser gerente do Sanitas quando era Velgos ainda, né? O único chá que eu não gosto é chá de banco. Então aqui, Thomas Nurenkamp, vamos ter um ponto final. Isso. Tributário. Vocês colegas da Fiergues aí? O ponto final que eu gostaria assim, de deixar de reflexão, né, que o nosso Estado, assim, ele mesmo quando aloca mais dinheiro, muitas vezes, o problema é falta de recursos, é salário baixo. Então se faz isso. O governo que está acabando agora, do governador Sartori, cumpriu o que o governo anterior fez, colocou mais dinheiro, recompôs os salários da segurança, só que o resultado é pífio, né? O Rio Grande do Sul tem índices de homicídio perto do Rio de Janeiro, né? Muito mais alto do que São Paulo, que nos últimos 10 anos reduziu drasticamente, né? Eu acho que nós temos sim que colocar recursos mais linkados. Eu acho que toda lei, todo regulamento deveria ter um indicador. Ele é colocado, aquele recurso, aquele objetivo da lei. Se ela não acontece, aquilo depois de 2, 3 anos... Obrigado, Thomas Nurenkamp, aniversário hoje, o Egídio Zanata, um abração a ele. O José Farma de Nadruc, o Luiz Carlos Melo Melim, de aniversário hoje. Abração pro Melim. O Lucas Pontes, o Nestor Breitenbach, diretor do Unibanco de tantos e tantos anos. Nestor, grande figura, um abraço a eles aí. E fica a minha alegria por ter terminado essa sexta-feira, a semana, com a presença de vocês aqui, ilustres. Marcelo Dornelles. Muito obrigado. Nosso Paulo Ledur, que aderiu, adesista, pintou um clima, acho que vocês não saem juntos daqui, os dois. Eu adiro a muita coisa. Adiro, tá. E adoro, Eu achei que adiro é errado. Obrigado, doutor Ponte. Eu que agradeço. Essa figura ilustre. A honra foi nossa, e venha mais. Thomas Nurenkamp também, muito obrigado. Obrigado pelo Jeton também. Retornaremos na segunda-feira com mais um Pampa Debate. Vem aí o Jornal da Pampa com as principais notícias do dia na sua região, com os nossos apresentadores locais. E a Vera Armando já está concentrada para o jogo do Inter de segunda-feira. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.